Nessa videoaula abordaremos o conceito de arcos côncavos. Então vou começar pela definição, né? O que nós denominamos de arcos côncavos são arcos que no ciclo trigonométrico eles possuem as mesmas extremidades. O que isso quer dizer na verdade? Para que eu tenha dois arcos côncavos, eles têm que começar no mesmo lugar no ciclo trigonométrico. Vocês sabem que todo arco começa lá da marcação de 0 grau, né? 0 radiano. Então eles têm que começar naquele mesmo lugar e eles têm que terminar naquele mesmo lugar. Então isso seria então o conceito de dois arcos côncavos, para que eles possuam, na verdade, as mesmas extremidades. Bem, então nós temos aqui um ciclo trigonométrico da forma como nós já conhecemos, e eu vou destacar nesse ciclo trigonométrico esse arco de medida alfa, né, que nós temos elencado aí na questão, que nós temos mostrando aí no slide. Observem que esse arco de medida alfa, ele vai ter um comprimento equivalente a essa parte demarcada de amarelo. Vejam que ele começa aí no 0 radiano e vai até esse ponto do primeiro quadrante. Em seguida, eu quero que vocês observem agora esse arco que eu estou delimitando em azul no ciclo trigonométrico. Observem que esse arco ele também começou no mesmo lugar que o arco amarelo, ele também começou no 0 radiano e ele terminou no mesmo lugar. Vejam que a parte final, né, na verdade, desse arco em azul coincide com a parte final do arco em amarelo. Então esses dois arcos eles começaram e terminaram no mesmo lugar. Se eles começaram e terminaram no mesmo lugar, então eles possuem as mesmas extremidades. Isso quer dizer, então, que o arco em amarelo e o arco em azul são, na verdade, arcos côncavos, pelo que nós definimos. Bem, vamos lá, então. Esse arco em azul eu estou chamando de arco beta, né? Então você vai ter que o arco alfa é côncavo ao arco beta. E aí, para você indicar que um arco é côncavo a outro, você vai utilizar esse símbolo composto de 3 tracinhos. Esse símbolo aí quer dizer congruência, né? Quer dizer arco côncavo. Então você escreve que o arco alfa é côncavo ao arco beta. Bem, por exemplo, né? A gente pode obter um arco de 390 graus dando uma volta completa no ciclo, porque nós sabemos que uma volta completa é 360 graus, e para chegar no 390 eu ando mais 30 graus. Então o que a gente pode perceber? Se para você encontrar o arco de 390 graus, você dá uma volta e anda mais 30, então o arco de 390 ele vai ter as mesmas extremidades do arco de 30. Se ele tem as mesmas extremidades do arco de 30, então a gente pode dizer que 390 graus é côncavo a 30 graus. Bem, dessa forma a gente já tem aí que eles dois começam e terminam no mesmo lugar, né? E claro, por isso eles são côncavos. Bem, é interessante também a gente perceber que arcos côncavos, eles não são arcos iguais. A gente pode até imaginar, quando eu digo que arcos côncavos possuem a mesma extremidade, a gente pode até imaginar que arcos côncavos são iguais. Vejam na imagem ao lado, né, na imagem anterior, que o arco em amarelo não é igual ao arco em azul, mas eles são côncavos. O que acontece? Arcos côncavos, eles diferem um do outro pela quantidade de voltas completas. Então, para nós termos arcos côncavos, eles vão ter as mesmas extremidades, mas o que vai diferir um arco do outro é exatamente a quantidade de voltas que você dá para obter. Tem arco que você vai dar mais volta do que para obter outro determinado arco que também seja côncavo. Bem, outro exemplo que eu posso dizer para vocês é com relação ao arco de 750 graus, né? Dá para você obter o arco de 750 graus dando 2 voltas completas, porque 2 voltas completas são aí 720 graus, e andando mais 30 graus para completar os 750. Então, dessa forma, a gente pode observar que 750 graus também é côncavo a 30 graus. Ou seja, o 30 graus é côncavo a 390 graus, que é côncavo a 750 graus. O que dá para você observar isso, né? O primeiro que você pode perceber é que a única coisa que vai diferir o 390 graus em relação aos 750 graus é a quantidade de voltas, como eu já havia falado anteriormente. O 390 graus você só dá uma volta completa, o 750 graus você dá 2 voltas completas. Mas o pedaço a mais que você anda, além das voltas completas, o pedaço a mais de 30 graus é igual para os dois arcos, né? Por isso que eles são côncavos entre si.
Bem, dessa forma, uma coisa que dá para você perceber é que existem infinitos arcos côngruos entre si. Por que existem infinitos arcos côngruos entre si? Porque para você obter um arco côngruo, é só você dar, por exemplo, mais uma volta completa, por exemplo, né, que você vai conseguir um outro arco que seja côngruo àquele que você já tinha. Falado aí de arco côngruo, nós vamos falar da expressão geral dos arcos côngruos. Essa expressão geral dos arcos côngruos, ela nada mais é do que uma maneira, do que uma forma de você escrever os arcos utilizando o arco côngruo e utilizando a quantidade de voltas que você vai dar para obter determinado arco. Então, para isso, vamos considerar um arco Y que seja côngruo a um arco X. Então, você tem que Y é côngruo a X. A forma geral desses arcos Y, que são côngruos a X, ela pode ser escrita dessa forma. Os arcos Y são igual ao arco X mais K vezes 360 graus, onde esse K pertence ao conjunto dos números inteiros. Para que você entenda, deixa eu esmiuçar um pouco essa explicação aqui. Esse K, gente, ele vai representar a quantidade de voltas completas. Então, eu estou dizendo o seguinte: qualquer arco ele pode ser escrito como a quantidade de voltas completas multiplicado por 360 graus, porque nós sabemos que a volta completa equivale a 360 graus, e somado com um pedaço a mais que você anda, que é o arco côngruo, no caso aí é o X. Então, se nós temos que para você chegar ao arco Y, você dá K voltas completas e, além disso, anda mais um pedacinho X, que é o menor arco côngruo, então você pode escrever que o Y é igual a X mais K vezes 360 graus. Ou ainda, se você estiver trabalhando em radiano, lembrando aí que 360 graus é 2π radiano, você poderia escrever que Y é igual a X mais K vezes 2π, onde, claro, esse K tem que ser inteiro. E como eu falei para vocês agora há pouco, esse K representa o número de voltas completas que você dá para chegar a determinado arco. Feito isso, no slide anterior, nós falamos que 390 graus e 750 graus são côngruos a 30 graus. Então vamos ver como é que ficaria a expressão geral desses arcos, Como é que ficaria a expressão geral do arco de 390 graus e do arco de 750 graus. Para o arco de 390 graus, eu poderia escrevê-lo dessa forma. 390 é igual a 30 mais 1 vezes 360 graus. O que isso quer dizer? Para você chegar no arco de 390 graus, você dá uma volta completa, por isso 1 vezes 360 graus, e além dessa volta completa, você anda um pedacinho de mais 30 graus, porque ele é côngruo a 30. Então você pega o arco côngruo, que é 30, mais 1 vezes 360 graus, uma vez por causa de uma volta completa. Já para o arco de 750 graus, ele é necessário que a gente dê 2 voltas completas. Então a sua forma geral ficaria 30 graus, que ele é côngruo, mais 2 vezes, porque são 2 voltas completas, então 2 vezes 360 graus. Em radiano, é só a gente lembrar que 360 graus é 2π radiano, certo? E a gente lembrar que 30 graus é π sobre 6 radiano. Então ficaria da seguinte forma: 390 graus é 13π sobre 6 radiano. Então você poderia escrever que 13π sobre 6 radiano é igual a π sobre 6 radiano mais 1 vezes 2π. Bem, e aí o que você teria, 1 vezes 2π dá 2π. Então você poderia escrever que 13π sobre 6 radiano é igual a π sobre 6 radiano mais 2π, no caso aí do 390 graus. Para o arco de 750 graus, se você transformá-lo em radiano, você vai perceber que ele é 25π sobre 6 radiano. Então, como é que ele ficaria? Ele ficaria π sobre 6 radiano, que é o menor arco côngruo, que é 30 graus, mais 2 vezes, porque são 2 voltas completas, 2 vezes 2π. Lembrando que 2 vezes 2π dá 4π, então você teria que 25π sobre 6 radiano é igual a π sobre 6 radiano mais 4π. Então vejam que, independente de você estar trabalhando em grau ou em radiano, é possível você escrever a expressão geral dos arcos, para qualquer arco com que você esteja trabalhando.
Bem, eu trago um primeiro exemplo para que a gente possa, treinar tudo que nós falamos nessa aula de hoje. Esse primeiro exemplo, ele pergunta qual a menor determinação positiva do arco de 420 graus. E aí eu tenho que dizer para vocês nesse momento que quando eu falo que menor determinação positiva, na verdade eu estou perguntando menor arco côngruo, é equivalente. Então aqui nesse item nós queremos saber quem é o menor arco côngruo a 420 graus. Como é que você faz, então? Como nós sabemos que a volta completa é 360 graus, toda vez que você precisar determinar o menor arco côngruo em graus, é só você pegar o arco, no caso aqui 420 graus, dividir pela volta completa, que é 360 graus. Quando eu pego 420 dividido para 360, dá 1. Isso quer dizer que eu vou dar apenas uma volta completa. 1 vezes 360 dá 360. Para 420 está faltando então 60 graus. Esse resto da divisão é o menor arco côngruo. Com isso, então, se eu obtive resto 60 graus, eu concluo que 420 graus é côngruo a 60 graus. Ou seja, para você chegar no arco de 420 graus, você vai dar uma volta completa e anda mais um pedacinho de 60 graus. Por isso que ele é côngruo aos 60 graus. O segundo exemplo, também no mesmo estilo, vem me perguntar qual o menor arco côngruo a 1.200 graus. Então, do mesmo jeito, eu vou pegar, dividir 1.200 graus por 360 graus, por causa da volta completa, que é 360 graus. Então, seria o seguinte, 1.200 dividido para 360 vai dar 3 voltas. Então, na hora que eu pegar 3 vezes 360, vai dar 1.080. Para 1.200 está faltando 120 graus. Ou seja, para você chegar no arco de 1.200 graus, você dá 3 voltas completas e anda mais um pedacinho de 120 graus. Dessa forma, eu posso dizer que 1.200 graus é côngruo a 120 graus. O terceiro exemplo pergunta qual a expressão geral dos arcos X que são côngruos a π sobre 5 radiano. É um exemplo bem básico da gente fazer. A gente vai ter que esses arcos X eles são iguais a π sobre 5 mais k vezes 2π, onde k pertence ao conjunto dos números inteiros. Por que na verdade a expressão geral é essa? Lembre o seguinte, quando eu vou montar a expressão geral de qualquer arco, eu pego o arco, no caso x, igualo ao menor arco côngruo, no caso aí igualo a π sobre 5 radiano, mais esse k quer dizer a quantidade de voltas completas que eu vou dar. Então, k vezes o valor de cada volta completa. Como eu estou em radiano, cada volta completa equivale a 2π radiano. Por isso, cada arco x é π sobre 5 mais k vezes 2π. E aí, claro, você tem que dizer que esse k é um número inteiro para que você diga, então, que o k é a quantidade de voltas completas. Um quarto exemplo. Eu quero também a expressão geral dos arcos x, que são côngruos a 3π sobre 2 radiano. Então, bem simples, Muito parecido com o anterior. É só a gente escrever que esses arcos x são da forma 3π sobre 2 mais k vezes 2π, onde esse k é inteiro. 3π sobre 2 porque é o valor do menor arco côngruo, mais k vezes porque é a quantidade de voltas completas, 2π porque cada volta completa equivale a 2π radiano. O quinto exemplo. Qual o menor arco côngruo a 33π sobre 4 radiano? Gente, o que nós fizemos no exemplo 1 e no exemplo 2 foi o menor arco côngruo quando eu tenho um arco em grau. E aí fica a dúvida, E se esse arco estiver em radiano, o que a gente vai fazer? É claro que você pode transformar de radiano para grau, fazer o arco côngruo em graus e depois transformar o arco côngruo em radiano de novo. Mas isso é um processo demorado e desnecessário. O que você pode fazer? Basta você lembrar o seguinte, nós sabemos que a volta completa em radiano é 2π radiano. Então, se eu quero saber o menor arco côngruo em radiano, é só você pegar o arco e dividir pela volta completa, que é 2π. Fica dessa forma aqui, 33π sobre 4 é o arco, dividido para 2π. Vamos lembrar que aí nós temos uma divisão de fração.
Então repete a primeira, 33π sobre 4, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2π é 1 sobre 2π. Vamos multiplicar 33π vezes 1 dá 33π sobre 4 vezes 2π dá 8π. Então nós temos aí 33π dividido para 8π. Quando eu chego nesse ponto, a gente vai fazer a divisão normal. Então a gente vai pegar 33π dividido para 8π. A gente pode pegar 33 dividido para 8. Isso vai me dar então 4. No caso aí são 4 voltas, né? 4 vezes 8π dá 32π. Para 33π falta na verdade 1π. Então falta π. Só que aí tem um detalhe que vocês têm que estar bastante atentos. Quando eu estou trabalhando com arco côngruo em radiano, esse resto que eu vou colocar não é só o π que está sobrando da divisão do 33π pelo 8π. Não é só o π que eu vou colocar. Eu tenho que colocar embaixo do resto o denominador da fração inicial. A fração inicial era 33π sobre 4. Então, embaixo desse resto, eu tenho que colocar um 4. No caso aí, como sobrava π, aí você coloca π sobre o resto, que é, na verdade, π sobre o denominador, que é 4. Desse modo, a gente conclui que 33π sobre 4 radiano é côngruo a π sobre 4 radiano. Colocando aí a expressão geral desse arco, né, só para a gente treinar um pouco, a gente poderia dizer que 33π sobre 4 radiano ele é igual a π sobre 4 radiano, que é o arco côngruo, o menor arco côngruo, mais 4 vezes, porque são 4 voltas completas, então 4 vezes 2π. Ficaria dessa forma, então, a sua expressão geral desse arco. Um sexto exemplo, para nós treinarmos também um pouco mais. Qual o menor arco côngruo a 17π sobre 5 radiano? Esse sexto exemplo ele é idêntico ao quinto exemplo, né? Eu quero saber o menor arco côngruo em radiano. Se lembrem do que eu falei. Eu vou iniciar pegando o arco de 17π sobre 5 e vou dividir por 2π, porque a volta completa é 2π radiano. Então, se eu pego 17π sobre 5 dividido para 2π, esse 2π seria uma divisão de fração. Então, repete a primeira, 17π sobre 5, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2π é 1 sobre 2π. Nós vamos multiplicar a fração, então 17π vezes 1 dá 17π, sobre 5 vezes 2π, que dá 10π. Chega nesse momento, eu faço a divisão normal. No momento que eu tenho só uma fração, a gente vai fazer a divisão normal. Então a gente vai pegar 17π dividido para 10π. Essa divisão nós sabemos que dá 1, então seria apenas uma volta completa. Aí você pega 1 vezes 10π dá 10π, para 17π está faltando, né? Está sobrando 7π. Mas percebam que o resto não é apenas 7π. Eu tenho que colocar o denominador lá da fração inicial. A fração inicial é 17π sobre 5. Então eu tenho que colocar o denominador 5. Então ficaria aqui um resto 7π sobre 5. Com isso, a gente pode dizer que 17π sobre 5 radiano é côngruo a 7π sobre 5 radiano. E aí, claro, para a gente treinar, colocar aí a expressão geral dos arcos, né? A expressão geral para esse arco de 17π sobre 5 radiano, você escreve 17π sobre 5 é igual a 7π sobre 5, que é o menor arco côngruo, mais uma vez, porque é apenas uma volta completa que você vai dar, então uma vez 2π, que é o valor da volta completa. Exemplo 7. Qual a expressão geral do arco de 31π sobre 7 radiano? Gente, qualquer questão que peça a expressão geral do arco, você vai precisar encontrar o menor arco côngruo e a quantidade de voltas. Porque na expressão geral do arco vai estar lá o arco côngruo e vai estar a quantidade de voltas. Então eu vou começar aqui determinando o menor arco côngruo. Para isso eu vou começar dividindo 31π sobre 7 por 2π. Novamente fica uma divisão de fração. Repete a primeira, 31π sobre 7, e multiplica pelo inverso da segunda. Então o inverso de 2π é 1 sobre 2π. Quando eu pegar 31π vezes 1 dá 31π,
sobre 7 vezes 2π dá 14π. Vamos então aqui fazer a divisão normal. Então eu vou pegar 31π dividido para 14π. Nós sabemos que essa divisão dá 2, então são aí na verdade duas voltas completas. 2 vezes 14π dá 28π. Para 31π está faltando 3π. E aí lembre que eu tenho que colocar o mesmo denominador da fração inicial. Como a fração inicial tem denominador 7, então aqui eu tenho que colocar 3π sobre 7. Ou seja, para você chegar num arco de 31π sobre 7 radiano, eu dou duas voltas completas e ando mais um pedacinho de 3π sobre 7 radiano. Isso quer dizer que o menor arco côngruo a 31π sobre 7 é, na verdade, 3π sobre 7. Com isso, quando eu vou escrever a expressão geral desse arco, eu faço da seguinte maneira. Eu coloco 31π sobre 7, isso é igual ao 3π sobre 7, que ele é côngruo, mais duas vezes, porque são duas voltas completas, então 2 vezes 2π. Está aí então a sua expressão geral desse arco. Com isso, a gente finaliza por aqui a nossa videoaula, onde nós trabalhamos aqui o conceito de arcos côngruos e aproveitamos e falamos um pouco sobre a expressão geral de cada arco.